Então, agora ela já passa as segundas moradas. Ela diz que nas primeiras moradas, na primeira morada, entram as pessoas de bem, que querem fazer o bem, mas que ainda estão muito envolvidas com os acontecimentos do mundo. E, nesse sentido, se diz que a vida espiritual é como um adubo, que quando a gente joga na terra, não fertiliza apenas a planta que a gente quer, fertiliza também as ervas daninhas. Então, quando a imagem da terra adubada, que produz ervas daninhas, tanto quanto as plantas que nós queremos cultivar, ela é equivalente a essa que Santa Teresa d'Ávila apresenta, dos animalejos peçonhentos que também são estimulados pela própria energia espiritual. Nessa segunda morada, o intelecto está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e as descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos. Ela explica que na segunda morada, especialmente, existe um ataque. É como se o indivíduo, para se fortalecer, ele precisa passar por resistência. Então, nessa segunda morada, apesar do intelecto estar mais vivo e das faculdades estarem mais hábeis, a pessoa é tomada por muitas dúvidas. E ela coloca de uma maneira muito pitoresca, como nós vamos ver a seguir, que na medida em que a alma possa realmente avançar, o inferno todo vem atacá-la. Quer dizer, eu particularmente não acredito em inferno com diabos e demônios e chifrudos e essas coisas todas. Mas acho que esses personagens são uma representação dessa luta da nossa natureza animal com a nossa natureza espiritual. Das tentações que todos nós passamos e desse processo de fortificação interno que a gente passa por dúvidas, depressões e todos esses problemas que nós conhecemos. Então, essas crises existenciais, ela chama de golpes e descargas de artilharia. Está falando de uma luta interna. Mas a fé lhe ensina o verdadeiro caminho. Há que perseverar. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela a capacidade de adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Então, nós vemos que, dessa maneira pitoresca, com uma linguagem de 1500, ortodoxa, Santa Teresa d'Ávila nos fala das lutas interiores que nós mesmos temos no nosso coração. E essas lutas estão especialmente travadas nessa segunda morada. Não são essas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante. A experiência mística que enche o devoto de devoção e de amor a Deus, elas são um pouco mais adiante. Como é importante vencer as batalhas precedentes. A alma sente segurança se não recua no caminho começado. Aqui, a alma que não recua no caminho começado passa para a terceira morada.
E a terceira morada é um lugar de aridez. Ela chama essa aridez de securas. É um lugar em que o indivíduo tem dúvida de, afinal, o que está acontecendo dentro de si mesmo. E o conselho que ela dá é que das securas tireis humildade e não inquietação. Nesse ponto, a alma ainda não está criada, não está formada. É semelhante a uma criancinha que vai começando a alimentar-se do leite materno. Se for separada do peito materno, que se pode esperar senão a morte? Tenho grande receio de acontecer o mesmo às almas que se apartam da oração após terem recebido de Deus esse favor. Ela chama a experiência mística de um favor de Deus. Bom e excelente é esse modo de meditar, porque se baseia na grande verdade. Deus está dentro de nós mesmos. Toda essa guerra, toda essa batalha, todo esse castelo é a nossa vida, a nossa experiência, especialmente a nossa experiência mais interna. No aposento anterior, até ser muita experiência, a alma fica em dúvida sobre o que foi aquilo. Já passada a terceira morada, já começa a experiência mística a aumentar, mas a alma ainda não tem força suficiente para reconhecer o que foi aquilo. Então, há muita dúvida. Ó irmãs, como vos poderei falar da riqueza dos tesouros e deleites que há nessas quintas moradas? Na quarta, já começa a experiência mística, mas a alma ainda tem dúvida. Na quinta é que começa a experiência mística de verdade. Ó irmãs, como vos poderei falar das riquezas e dos tesouros e deleites que há nessas quintas moradas? Não há quem saiba falar delas. As coisas da terra são muito baixas para tão alto fim. Nos conceda forças a alma para cavarmos até encontrar o tesouro escondido. A verdade é que está dentro de nós mesmos. Através da meditação, através da oração, nós podemos passar por várias etapas de mais luta pessoal, etapa de um pouco mais de certeza, até chegar à experiência mística. Santa Teresa d'Ávila nos apresenta a diferença entre a lagarta e a borboleta. E é engraçado que também na Voz do Silêncio, Blavatsky nos apresenta essa diferença entre a lagarta e a borboleta. Mostrando, na Voz do Silêncio, Blavatsky nos diz que o casulo tem que ser totalmente extirpado. Mas extirpado como? A gente amassa e mata a lagarta que está ali dentro? Não, é um processo de transformação. Porque da lagarta sai a borboleta. E Santa Teresa d'Ávila, das páginas 107 a 111, nos fala desse processo com muita beleza. Ela nos diz: então acaba o verme, que é grande e feio, e sai do casulo uma borboletinha branca muito graciosa. Ela está falando da nossa transformação pessoal, em que deixamos de querer as coisas para nós mesmos, deixamos de ser egoístas, onde os nossos interesses rastejam, para nos transformarmos em borboletinhas brancas e graciosas. Esse verme, ao crescer, começa a lavrar a seda e a construir a casa onde há de morrer. Para nós, essa casa é Cristo.
Demo-nos pressa em pôr mãos à obra e tecer esse casulinho, despojando-nos de nosso amor próprio, de nossa vontade, do apego a coisinhas da terra. Quer dizer, ela nos chama para que nós nos aprofundemos no nosso coração, para que possamos transformar a nós mesmos de uma maneira total. A lagarta morre para que a borboleta possa nascer. Ou de outra maneira, nós podemos dizer que na borboleta a lagarta nunca esteve tão viva, só que completamente transformada. E ela sugere também um método de fazer isso. Como não nos prejudica pensar na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados, antes nos causa alegria e nos estimula a alcançar o que eles gozam, assim também não nos prejudica sabermos que é possível, ainda que nesse desterro, tão grande Deus comunicar-se com vermezinhos asquerosos como nós. Vocês vejam que ela usa uma linguagem própria de 1500. Aliás, é uma linguagem que São Francisco de Assis usava muito também. Ele se chamava de vermezinho asqueroso muitas vezes. Quer dizer, ela propõe que nós coloquemos os nossos olhos na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados. Porque colocar a nossa mente, a nossa imaginação na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados nos causa alegria e nos estimula a alcançar aquilo que eles gozam. E dessa maneira, louvando a Deus, nós estabelecemos uma comunicação com Deus. Deus que está fora de nós, Deus que está dentro de nós. Porque Deus está em todas as partes, inclusive no nosso coração. Então, essa é a devoção clássica. Nós usarmos a imaginação para perceber a glória dos bem-aventurados. E com isso, nós ativamos um pouco dessa bem-aventurança no nosso coração. Quantas coisas grandiosas veríamos se não puséssemos os olhos somente em baixeza e miséria. Quer dizer, dessa maneira, Santa Teresa está nos explicando que se nós vivemos em baixeza e miséria, é porque nós colocamos aí os nossos olhos. Se nós colocarmos os nossos olhos na bem-aventurança dos seres iluminados, nós viveremos, ainda que numa medida proporcional à nossa capacidade, um pouco dessa bem-aventurança dos iluminados. Mas enquanto nós não tirarmos os nossos olhos da baixeza e da miséria, nós não deixaremos de viver baixeza e miséria. São palavras muito simples. São palavras até fora de moda. Mas ela nos diz como nos aproximar dessa morada mais interna. A sexta morada, eu não trouxe nada para vocês, embora tenha metade do livro falando dela. É a experiência mística propriamente dita. É a união com Deus dentro de nós, que nós devemos buscar, procurar, nos empenhar
e tirar esse piche que faz com que o nosso cristal não reflita a luz do sol. Essa é a proposta, ou pelo menos é o que eu pude compreender, da proposta de Teresa d'Ávila, através dessa obra maravilhosa que é Castelo Interior ou Moradas. Dentro de uma outra linguagem, já uma linguagem da nossa época, nós encontramos Taimni, um famoso teosofista indiano, que foi professor de química em universidades na Índia, uma pessoa que fala a linguagem da ciência da nossa época. Ele comenta um tratado antigo, um tratado da filosofia hindu, que se chama Bhakti Sudra de Narada. Esse tratado é o tratado da devoção dentro da linha hindu. E o Taimni nos mostra que, no fundo, não importa muito se nós dedicamos as nossas devoções a Deus de uma maneira impessoal, a um santo, ou ao Mestre Jesus, ou ao Senhor Buda, porque ao ativar a devoção em nós mesmos, ao ativarmos a devoção, nós encontramos uma resposta da vida una. E essa resposta produz a experiência mística. Vamos ver o que Taimni nos diz. O Bhakti Sudra de Narada dá um esboço de alguns dos traços salientes do caminho da devoção ou amor e é considerada como uma espécie de manual para aqueles que desejam realizar Deus através do poder do amor. A devoção a Deus, por ser dirigida a uma fonte de infinito amor e infinitas bênçãos, tem o poder de trazer como resposta um poder espiritual tal que pode modificar completamente a vida do devoto. O desenvolvimento da devoção não é absolutamente uma questão de desenvolvimento, mas a retirada de um véu, porque a realidade que é referida como Deus já está presente no coração de cada ser humano, em seu pleno esplendor, e é, em seu aspecto mais importante, o próprio amor. Ou seja, quando nós adoramos a São Francisco de Assis, por exemplo, nós estamos ativando o amor em nós. Não há dúvida de que a presença de Deus está oculta e que o homem comum dela está inconsciente devido aos seus desejos e outras tendências humanas que mais ou menos a obscurecem. Quer dizer, de uma outra maneira, o Taimni está falando do piche em volta do cristal. São as tendências separatistas e egoístas nossas que obscurecem que a presença de Deus que está oculta dentro de nós possa se expressar. Mas o que já está presente e meramente obscurecido pode ser descoberto e revelado, desde que saibamos quais os agentes obscurecedores e a maneira de removê-los. Não importa se dirigimos nossa devoção a um Deus pessoal, na forma de uma representação simbólica de alguns dos seus atributos, ou de uma encarnação em forma humana, ou se o adoramos em seu aspecto impessoal. Nossa devoção atinge a realidade una,
e a resposta vem da mesma realidade. Vocês se lembram que misticismo é saber por experiência própria que tudo que existe está interconectado e é um na sua origem. Taimni nos explica que ao acionarmos a devoção em qualquer dos seus aspectos, a resposta vem da realidade una. Esta realidade que está nos nossos corações e está em toda parte. Então, no fundo, não importa se há um ser ou há outro, ou a Deus de uma forma impessoal que nós dedicamos às nossas devoções. Mas importa, sim, se nós colocamos os nossos olhos no esplendor dos seres libertos, ou se nós colocamos os nossos olhos na miséria e na baixeza. É essa espécie de visão, ainda que parcial e temporária, que lança o devoto num êxtase de amor e, quando ele desce desse estado de exaltação, torna-o autossuficiente, independente e cheio de indescritível bem-aventurança. Essa é a experiência mística, que pode ser muito estimulada através da devoção. Como eu dizia para vocês antes, Robin Ames esteve 12 anos no Monte Athos e ele nos escreveu esse livro, Um Cristianismo Diferente. E eu gostaria de trazer para vocês uma citação que eu encontrei nesse livro aqui, Mergulho do Absoluto. A história, eu não vou contar toda para vocês, não, porque nós já estamos com o tempo apertado. É a história de um peregrino que procurava cumprir as ordens do padre, que era orar sem cessar. Como ele poderia orar sem cessar? Então ele perguntou para um, perguntou para outro, perguntou para outro. As respostas dos dois primeiros foram insuficientes. Mas a resposta que o peregrino recebeu da terceira pessoa pela qual ele perguntou, como orar sem cessar, é a que vai ser apresentada aqui. Isso faz parte da tradição dos padres do deserto. Está numa obra chamada A Filocália, que é uma compilação dos primeiros séculos dos padres que formaram mosteiros, século 3, 4, 5, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e passou a perseguir tudo que não fosse a ortodoxia. Então vamos ver o que dizem esses padres do deserto sobre como orar sem cessar. No princípio, tu encontrarás uma treva e uma espessura ou densidade obstinadas. Mas enquanto esperas e praticas essa ocupação, de dia e de noite, tu encontrarás, ó maravilha, uma felicidade sem limites. Com efeito, tão logo o espírito encontra o lugar do coração, ele percebe de um golpe o que nunca antes soubera, porque ele percebe o ar existente dentro do coração. Ele vê a si mesmo inteirinho, luminoso e cheio de discernimento. E doravante, desde que desponta um pensamento, mesmo que ele não se termine e tome forma, pela inovação de Jesus Cristo, ele o persegue e suprime. Desse momento, o espírito, em seu ressentimento contra os demônios, desperta a cólera natural e parte em perseguição aos inimigos espirituais. O resto tu aprenderás com a ajuda de Deus, praticando a concentração e retendo Jesus no coração. Pois senta-te, como se diz, na tua cela e essa te ensinará todas as coisas. Gente, isso é cristianismo.
Isso é cristianismo do século II, III, IV. Não é o cristianismo que nós vemos hoje. Como orar sem cessar? Buscando no coração encontrar essa felicidade sem limites. E praticando sem cessar. O resto tu aprenderás com a ajuda de Deus, praticando a concentração e retendo Jesus no coração. Pois senta-te, como se diz, na tua cela, e esta te ensinará todas as coisas. O resto tu aprenderás. Senta-te na tua cela, e esta te ensinará. Que resto é esse? É a meditação. É a oração. É o mergulho dentro de nós mesmos. E nesse sentido, é muito interessante o que disse um sábio do século XIX, do final do século XIX. Ele escreveu para Laura Holloway. E ele disse o seguinte: como você pode discernir o real do irreal, o verdadeiro do falso? Só através do autodesenvolvimento. Como conseguir isso? Primeiro, precavendo-se contra as causas do auto-engano. Como é que nós nos precavemos das causas do auto-engano? Da ilusão de tomar a parte pelo todo, de não ver as coisas como elas são. Ele nos diz, e isso você pode fazer dedicando-se em determinada hora ou horas fixas, a cada dia, totalmente só, à autocontemplação, a escrever, a ler, a purificar suas motivações, a estudar e corrigir seus erros, ao planejamento do seu trabalho na vida externa. Essas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado para esse propósito. E ninguém, nem mesmo o seu amigo ou seus amigos mais íntimos, deveriam estar com você naquele momento. Pouco a pouco, sua visão ficará clara e você descobrirá que as névoas se dissipam e que as faculdades interiores se fortalecem. Sua atração por nós ganha força e a certeza toma o lugar das dúvidas. O que é isso? Meditação. Como fazê-lo? Dedicando-se em uma determinada hora ou horas fixas, a cada dia, totalmente só, a autocontemplação, a escrever, a ler, a purificar suas motivações, a estudar, a corrigir seus erros, ao planejamento do seu trabalho na vida externa. Se nós nos dedicarmos, nos aprofundarmos na nossa interioridade, sós, totalmente sós, pouco a pouco a visão se clareará. As névoas se dissipam, as faculdades interiores se fortalecem. Dessa forma, nós aprendemos a colocar os olhos naquilo que é sagrado, divino, bem-aventurado, e tiramos os olhos das baixezas e das misérias dessa vida. Assim, conseguiremos a experiência mística através da meditação. Obrigada.